Hiya! Bom, olá, queridos professores e amigos, estamos aqui para mais um Teacher Talking Time, mais uma vez com o meu amigo Tony Monteiro, né? Thank you for coming. You're welcome. E a gente vai hoje conversar sobre um tema muito legal. É mais legal ainda porque eu não tenho tanto domínio do assunto, e assim, eu vou estar com vocês aí, né, aprendendo junto, como sempre, e a gente vai falar sobre os certificados de Cambridge, que o Tony é examinador, né, e tem uma experiência vasta com preparatórios e tal, e aí eu queria conversar sobre isso. Não é muito a minha área, eu trabalho mais com, hoje em dia, na verdade, já trabalhei com preparatórios, mas assim, faz muitos anos, e hoje eu trabalho só com one-to-one, mas mais para General English, para desenvolver, né, os alunos que já estão num certo nível mais avançado, enfim. Meu mundo hoje é outro, mas eu tenho interesse em todas as áreas e eu acho que é legal ver como está o quadro atual disso tudo. Então, me localiza aí, Tony. Olha, o quadro atual hoje é muito borbulhante, sabe? Que você diz no caso de procurar aluno buscando isso. Então, se você é um professor que está começando, de repente, é uma área que você pode investir. É uma área muito interessante, porque não tem crise certa, viu? Preparatório para teste de proficiência. Então, sempre tem procura. Começar a comprar material, selecionar material, me preparar, provas e simulados, então acho que é bem... É essencial. Eu acho que funciona, dá um resultado muito interessante. Eu tenho uma procura muito grande em relação a isso. Eu termino dizendo, não trabalho mais com essa área, mas assim, realmente você falou agora, eu lembrei da quantidade de alunos que me procuram para isso, né? É muito alta. E aí, eu tenho mais experiência, não é que eu não trabalho com as outras, nem a Talent trabalha, a gente trabalha com qualquer uma necessidade. Lembrando, a alfaiataria linguística do Tony, né? O Talent Language Solutions, né? Você pode procurar lá no Instagram, que aí você vai ver o perfil deles. E é uma empresa, não é uma escola, é uma empresa que, assim, se você até acompanhar o próprio perfil que eu acompanho vocês, e, assim, tem muita coisa legal. Eu vi, inclusive, na parte que teve um debate sobre os personagens, os filmes da Marvel e tal. É o momento do Cluster Project. Eu quase que, eu disse, deixa eu ir. Eu tava quase assim, Tony, me chama. Gente, mas é claro que vai. Pois é, então, assim, é bem legal, inclusive, acompanhar o próprio perfil, tem muita coisa legal. Tem, a gente sempre posta muita coisa, tem muito evento aberto para participar, então é interessante. Segue lá, Super gente. recomendo, tá? Ok, mas vamos voltar para Vamos lá. Certificados. Então, eu nem me lembro mais. Não, mas antes de qualquer coisa, eu quero que você primeiro só fala assim, pontua o FCE, o CAE, o CPE, só pra gente... Então, eu tenho mais experiência com provas de Cambridge, certo? São as provas mais reconhecidas no mundo hoje, são as provas de proficiência de Cambridge. Existe a trilha do CAT, PAT, FCE, CAE, CPE, né, seguindo a ordem de nível de proficiência, o CPE sendo mais alto, que eu acredito que todo professor deve procurar tirar um certificado nesse nível. Até que você vai ter muito mais propriedade na hora de ensinar. Como que eu vou preparar o meu aluno para um teste que eu nunca fiz? Entendeu? Então, assim, isso é possível, tá? Você preparar para um teste que você nunca fez, só que você vai estar muito mais seguro para trabalhar se você tiver feito o teste. Porque você passa pelo processo de preparatório. Então, você como professor consegue analisar o tipo de dificuldade que o aluno pode ter, entendeu? Se você se prepara para uma prova dessa. Então, eu acho super interessante para o profissional. Não só ter o certificado, mas passar pelo processo na hora que vai dar aula para o aluno. Eu gosto sempre de falar para os alunos que, por exemplo, eu trabalhei um tempo como aplicador do TOEFL aqui em Recife, e o TOEFL é o que é mais pedido nos Estados Unidos e Canadá, muito embora os de Cambridge também são aceitos em alguns lugares, para algumas universidades, mas enfim. Então, o TOEFL fica mais para a área aqui da América do Norte, e os testes de Cambridge, eles abrangem meio que o resto do mundo todo. Exato. Né? Então, assim, né, vocês terem ideia da importância dos... Embora Canadá hoje em dia está com a IELTS, bombando com a IELTS. Verdade. Bombando com a IELTS. Sim, então, tem essas provas e tem o IELTS. Né? Tem o IELTS, que é uma prova... CPE, FCE, First Certificate of English. E CAE, que é Certificate of Advanced English. And CPE, que é Certificate of Proficient English. E tem o IELTS, que tem o formato General e tem o formato Academic. E é uma prova classificatória, não é uma prova que você passa ou não. Todo mundo passa no IELTS. Assim como o TOEFL, né? Exatamente. Isso. E aí você vai ser classificado, a gente até falou no episódio anterior, que falamos sobre o A1, A2, B1, B2, C1, C2. Né? Então, assim, você vai ser enquadrado em algum desses níveis, né, de acordo com a sua pontuação. Exato.
Qual é a validade do... Então, isso é uma pergunta muito frequente, que vem tanto de Que professor como eu quanto de aluno. O TOEFL eu sei que são 2 anos, mas os de Cambridge eu não... Então, eu sempre digo, validade no certificado é irrelevante. Por quê? Porque você pode ter um certificado que, de acordo com o que está escrito no papel, está expirado há 2 anos, mas a universidade para a qual você vai utilizar não tá pedindo um certificado com validade. Em algum momento você tem que ter tirado. Então você pode utilizar, mesmo estando escrito lá que passou. A gente pode compartilhar com os nossos alunos, inclusive, né? Dizer assim, gente, não se preocupa porque você tem, então vai ter instituições que vão aceitar mesmo o seu certificado fora da Exatamente. validade. Então é uma coisa que eu digo para não se preocupar. Disso. Ou pode acontecer o inverso, você tem um certificado que você tirou e ainda está dentro do prazo de validade, mas o local para onde você está indo, a empresa ou a universidade, te pediu um certificado que foi tirado nos últimos 6 meses. E aí? Vai ter que tirar novamente. Mas, assim, black and white ali, qual é a duração do... 2 anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos. Certo? Black and white é 2 anos. Tá. E eu acho uma coisa muito importante a gente trazer isso para os professores, a ideia de que o preparatório não é uma aula de General English. Você não pode visualizar um preparatório como uma aula onde o aluno vai crescer linguisticamente. Ele vai crescer em termos de estratégia. Para poder alcançar a pontuação que ele precisa. Né? Exatamente. Então, é tipo um preparatório para o Enem aqui. Exatamente. Né? Você está ali com foco no teste. Exatamente. Você, vamos lá, o aluno, você fez um nivelamento no aluno, ele ficou no B1. Ele precisa tirar uma nota... Para C1. Para C1. Ele precisa primeiro estudar e chegar linguisticamente no nível de C1 para depois fazer o preparatório. Ou você pode fazer isso concomitantemente, mas precisa ter os dois. Precisa estar, né? Porque o preparatório não vai desenvolver o aluno linguisticamente. O preparatório vai desenvolver o aluno em termos de estratégia. Strategically, né? Entendi. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que acho que tem que ficar claro para o professor. É saber dessa realidade. Então, certo? Se você tem um aluno, você vai trabalhar one-to-one. Então, eu preciso saber que eu vou ter que desenvolver as competências linguísticas do meu aluno, tanto General English para chegar num nível que ele vai querer alcançar, sim, como também estrategicamente para fazer que ele alcance aquilo ali. Então, é um trabalho bem... É um trabalho, exato. Você tem que ter muito cuidado qual caminho você vai seguir, você tem que prestar atenção quais são as dificuldades e as facilidades que o seu aluno tem em termos das habilidades. Não pode trabalhar de uma forma geral tudo, porque você vai estar perdendo o tempo do seu aluno. Claro. E certo? Time is money. Time is money. Oh yeah. Ok. Yeah. Tá, então quando você trabalha, vamos pontuar assim, tipo, vou pegar um aluno, você, na Talent, quando você recebe um aluno que quer trabalhar, que quer atingir um B1 ou um, C1 nos certificados de Cambridge. Então, qual é aí você só focando no preparatório. Então, o aluno já tem o nível linguístico C1 e você agora vai preparar ele estrategicamente para atingir. Então, como é que funciona uma aula? Como é que é o lesson plan? Me dá um... Vamos lá. Primeiro de tudo, o nivelamento. O nivelamento tem que ser uma prova igual. Tá. Para a gente saber em que ponto o aluno já demonstra dificuldade ou facilidade. Tá. Para que antes da primeira aula eu já saiba quanto tempo eu vou gastar, eu vou me dedicar àquela habilidade ou não. Eu acho que isso também facilitaria no accountability. Depois de um tempo de aula, se o aluno fizer um novo teste, você vai poder trazer os dois e dizer, tá vendo o quanto você evoluiu. Eu sempre faço isso, mas assim, não uso os testes internacionais porque eu não dou aula para esse foco, mas eu pego uma série de questões e tal e faço, depois de tipo 2, 3 meses de aula eu faço de novo e eu mostro para o aluno, que eu acho que isso é uma forma riquíssima dele entender que ele está evoluindo, né? Até porque tem aluno que tem dificuldade às vezes de perceber essa evolução. Né? Então é importante trazer essa tanto para você ter uma noção, tipo, anamnese, saber onde é que você está pisando. Exato, a palavra é anamnese. Você saber onde está pisando e tanto para você depois mostrar para ele a evolução que ele tem tido com o seu curso. E de certa forma é um marketing que você está fazendo do seu produto, do seu serviço. Né? Que ele tem que ter awareness do que está acontecendo. Né? É a mesma coisa que uma academia. Né? O aluno, a pessoa vai para a academia para, em tese, né, na maioria, perder peso ou ganhar músculo. E se ele não vê esse resultado...
Estamos no mesmo caminho. Mas aí, se você não tem um parâmetro para avaliar dele daqui a 6 meses, se ele disser assim, não estou evoluindo, o professor vai chegar e dizer, não, a gente tinha suas medidas no começo e estamos com ela agora. Vamos mostrar para você que de fato está funcionando. Há um resultado. Há um então resultado. É muito importante isso. E aí vamos lá, começaram as aulas. É essencial que o aluno conheça a prova de trás para frente. Não adianta só ele saber explicar a prova, estudar a prova, saber que a primeira página da prova tem isso, a segunda página tem esse tipo de questão, esse tipo de questão está te cobrando. Tem tantos minutos para fazer isso. Tem tantos minutos para fazer isso. Eu sugiro primeiro você começar pela questão 4, depois a 3, depois vai para 7, depois volta para 5. E aqui nessa questão 4, você está sendo cobrado gramática e vocabulário. Já nessa é só vocabulário. Já aqui é compreensão do que a pessoa vai falar de uma forma geral. Aqui é uma compreensão específica. Aqui você só pode escrever uma palavra. Então dá todos esses bizus. Todos esses bizus. É mais uma vez como se você estivesse preparando uma pessoa para o Enem. Verdade. Sabe? Porque é isso que vai fazer o aluno. É, de fato, completamente diferente de General English. Você não pode chegar e dizer assim, eu estou precisando de grana, então eu vou dizer para o aluno que vou dar aula de preparatório para ele, mas eu pego umas questõezinhas e faço no meio. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Você não vai ter o resultado que pode até funcionar, né? Se você tiver sorte, o aluno for muito bom. Mas assim, não é o objetivo. Em via de regra, não vai funcionar, porque você precisa, a primeira coisa que você precisa fazer com o aluno é o que a gente sempre faz lá na Talent, é o overview da prova. Então, e você se virar para fazer um negócio tipo once in a blue moon, ok. É tipo, eu tenho que dar uma aula e aí eu vou de preparatório, então eu vou pegar algumas coisas e faço um improviso ali e dou a aula. Outra coisa é você querer viver disso e você não se especializar. Você querer ser um professor de inglês e não estudar metodologia, você simplesmente fazer o que vem na sua cabeça porque você acha que é legal. E aí vem um ponto importantíssimo, né? Que tipo de profissional que você quer ser? Exatamente. Né? Aí vem esse ponto importantíssimo do conhecimento da parte metodológica, das estratégias, a estratégia metacognitiva, o que é que vai ser utilizado pelo aluno naquela atividade, em termos de estratégia. Isso você precisa estudar, você precisa se apropriar para passar para o aluno. Eu acho que é até legal a gente saber os nomes das estratégias e tal, porque você pode inclusive compartilhar isso com o aluno. Exatamente, eu digo ao aluno, olha, esse momento é um momento de skimming, por exemplo. Sabe o que é skimming? Skimming é isso, o objetivo do skimming é esse, e é nesse momento que você vai utilizar o skimming, sabe? Então é um estudo muito minucioso, e não pode se preocupar muito, como eu já falei no início, em desenvolver o nível linguístico do aluno. A não ser que você tire um momento à parte, além do momento preparatório, para fazer isso. Essa informação é muito importante, até para mim mesmo, enquanto profissional, porque muitas vezes o aluno está querendo fazer, mas eu digo, eu só dou aula de General English. Rafa, então eu quero fazer General English. Mas aí eu tenho como analisar isso para poder dizer, pelo menos se ele está no C1, B1 e tal, porque já vai facilitar se ele quiser fazer uma aula de preparatório por fora. Sim. Né? Então ajuda bastante. Eu acho importante também lembrar que a maioria das provas tem nivelamento oral, né? Eu sou examinador de Cambridge da parte da produção oral do aluno, e eu percebo que muitos professores têm dificuldade de avaliar a produção do aluno. Você faz muito mock test? Faço muito. Tem que ter... Inclusive oral? Sim, tem que ter muito, porque ele precisa estar seguro com o tipo de, mais uma vez, o pace e que tipo de pergunta pode vir. Ele já tem que estar preparado para saber o que é que vai vir depois dessa pergunta que você fez, vai vir o que tipo de pergunta depois. Aí ele tem que saber o que é que vai vir. E aí os professores acabam cobrando demais dos alunos porque não sabem ou não têm o conhecimento suficiente do que a gente já conversou anteriormente aqui, que é o Common European Framework. Isso aí é outro ponto essencial que eu acredito que o professor tem que estar consciente do que é A1, se você quer trabalhar nessa área, ou de qualquer forma, nem que seja, né? Mas você precisa saber. Tem que saber o que é A1, tem que saber o que é A2, B1, B2, C1, C2. Você querer ser médico e não saber, sei lá, dar remédio para, sei lá, uma dor de cabeça. Pronto. Não saber receitar um remédio para dor de cabeça. Não tem como. Eu acho que assim, é o mínimo. E saber o que você pode esperar do seu aluno naquele nível. Sabe? E aí, de vez em quando, o professor vem e diz, eu não acho que ele vai passar porque ele não é C1. Aí eu chamo o aluno, faço um nivelamento com o aluno. O aluno está ótimo, está no mesmo nível. Diz, você parou para ler o que é que um aluno de C1 tem que produzir? Não parou. Eu disse, falei, porque ele está batendo exatamente com o que o Marco Comum Europeu está
preconizando. Aham. Entendeu? Então é importante demais. Você É se preparar, muito na importante. verdade, Você tem que estar consciente desse Então, processo. quais são as dicas, assim, que é tanta coisa para perguntar e o tempo estourando e eu, ai meu Deus, eu quero perguntar isso também. Mas assim, vamos ver. Nessa questão de preparação oral, já que você é examinador, vamos aproveitar, né? Então, assim, quais são o estilo mais ou menos, assim, de tasks que tem nos testes que você vai... Por exemplo, no UFC, vamos pegar que é o geral primeiro e é o que... Vamos lá. O UFC tem 4 partes. O aluno precisa saber o que é esperado dele nessas 4 partes. Tá. Primeiro exemplo, na primeira parte, as perguntas são muito básicas sobre o dia a dia do aluno. Tá. E aí, o aluno Cambridge espera que o aluno responda com a mesma estrutura que foi utilizada na pergunta. Então, se o avaliador pergunta ao aluno, "What do you like doing in your free time?", o avaliador espera que o aluno responda, "I like going to the beach", e não "I like to go to the beach". Ah, tá, ok. Essa diferencinha já faz o aluno perder ponto. Tá, ok. Certo? Então, essa é a primeira parte. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, tem 2 photographs, exatamente, 2 fotos que o aluno vai comparar, vai descrever e vai comparar. Os avaliadores esperam uma ordem, como se fosse uma redação. Tem uma ordem, tem que descrever, comparar e responder a pergunta que está em cima. Essa é a ordem que os avaliadores esperam. Porque se você faz invertido, o avaliador, por estar há horas e horas avaliando pessoas, ele termina aqui pode ele perde. Score, mas... Exatamente, você pode até ter ido bem, linguisticamente falando, mas o avaliador está tão cansado que você acaba perdendo ponto. Eu entendi. Certo? Na terceira parte, é a parte onde tem um problema e o aluno com o colega dele precisa chegar a responder qual é o problema. Okay. Certo? Chegar a uma conclusão da questão. E esse é o momento de interação. E muitos alunos falam... Peer work. É o momento que há interação realmente. E aí muitos alunos falam e param. Não pode. Toda vez que você terminar de falar, você precisa perguntar ao seu par o que é que ele acha do que você falou. É um jogo de ping-pong. Para poder ficar indo e vindo, né? Indo e vindo. É um jogo, é um tipo um voleibol, é um ping-pong, é um tênis. Tem que ir e voltar a bola. Se você derrubar a bola, você perde ponto. Não é o seu colega, não. É você que perde ponto. Então, assim, aí a gente passou pelos 4, que acho que é legal. A gente, enquanto professores, professor que quer preparar um aluno, saber disso e compartilhar com os alunos também. Os alunos têm que saber. Eles precisam saber disso. E eu acho que tem os tasks também disponíveis na internet. Tem, você encontra tudo. Tudo. No próprio site de Cambridge tem tudo explicando. Ou de qualquer outro. Para fazer mock test. De qualquer tem. Você encontra tudo. Então, se você pretende trabalhar com isso, eu acho que é assim, primordial. Você tem um acervo de materiais. Tem muito. Entender como é a prova e conhecer o Common European Framework muito bem. Sabe? Para ter mais segurança. Para ter segurança na hora de guiar o aluno para onde ele precisa. Guys, so much information, so much valuable information, mas assim, muito obrigado, Tony, valeu mesmo, acho que assim, os 4 episódios fantásticos. Se você não assistiu os outros 3, vai lá e assiste, porque vale muito a pena. A gente mais uma vez não fez o switch para o inglês, mas também não tem problema, que a informação passou. E assim, aqui a gente não está, na verdade, para provar para ninguém que a gente fala inglês, que não é esse o objetivo, mas só para que eles terem uma experiência de sotaque diferente. A gente teve uma experiência no começo, você falou inglês com a gente, então acho que já foi válido. E, gente, vamos se capacitar, vamos buscar conhecimento, informação para a gente se tornar profissionais melhores a cada dia. Wow, I hope you liked all the episodes. I loved all of them, every single one of them, and I would like to thank you very much for being here with me and helping me out, because this was, all about helping me. It was the first time I did it and I love it. Good. Então assim, a gente vai, de repente, eu vou me programar para criar outros quadros, de repente chamar você para outros tópicos, que acho que vai ser estarei aqui com fantástico pra gente. Foi ótimo. Né? Então, muito obrigado mesmo. E, guys, vamos esperar aí mais, vamos ver quais serão os próximos convidados e mais tópicos pra gente. So, teacher talking time is finished, so that's it. See you guys. Bye.